seletividade alimentar, dificuldade alimentar, recusa alimentar, neofobia alimentar, tantos nomes, mas a cena é sempre a mesma, aquela criança que não come, que te deixa louca, você vai perder os cabelos. Mas calma, gente, é muito importante a gente entender os conceitos para saber por onde e como a gente pode ajudar. Eu sou Luciana Scudeler Fernandes, nutricionista, e eu tô aqui para te ajudar. Seletividade alimentar. Então existe criança seletiva severa e criança seletiva leve. Qual que é a diferença, Lu? Bom, uma criança seletiva leve, ela aceita ao menos um tipo de alimento de cada grupo alimentar. Então, é uma criança que aceita uma fruta, que aceita ao menos um vegetal, que aceita um cereal, uma leguminosa, né? Feijões, ervilhas, uma carne. Então, ela não restringe grupos alimentares. Essa criança também, ela vai aceitar comer com a família, ela vai ficar no mesmo ambiente com outros alimentos. É uma criança que vai aceitar experimentar novos alimentos, mas ela tem um número restrito aí de alimentos que ela come no geral. A seletividade alimentar severa é quando a criança ela restringe um grupo inteiro de alimentos, por exemplo. Ela não come verdura, ela não come nenhum tipo de fruta, ela não come nenhum tipo de cereal, nenhum tipo de leguminosa. É aquela criança que ela não chega perto da mesa dos pais. A família não consegue comer junto porque a criança não tolera sentir o cheiro daquele alimento ou se aproximar. É aquela criança que tem aquele comportamento de fuga. Ela olha o alimento, ela sai correndo. Geralmente é uma criança que tem uma carência nutricional envolvida e tem uma questão de saúde envolvendo essa dificuldade, né? Essa seletividade alimentar severa. Tá, Lu, e o que é dificuldade alimentar? Bom, a dificuldade alimentar é um termo bem amplo utilizado para colocar todas essas categorias: seletividade alimentar, neofobia alimentar, tem ainda anorexia infantil, que a gente não falou sobre isso, neofobia alimentar. Então, todas essas desordens nutricionais, elas estão dentro desse guarda-chuva da dificuldade alimentar. Então, a gente fala assim que quando a família se queixa que a criança tem uma desordem alimentar, ela tem uma dificuldade alimentar. E diante disso, como que eu faço para buscar ajuda? Quem que eu procuro? Quem que pode me ajudar? Primeira coisa, é importante identificar se a sua criança tem uma seletividade alimentar leve ou se ela tem uma seletividade alimentar severa. Bom, se é leve, você não está conseguindo conduzir, mesmo assim está muito estressante para você, você gostaria que seu filho aceitasse novos alimentos, você não sabe como fazer isso, é importante também procurar ajuda, porque o profissional habilitado, né, um profissional capacitado que trabalha com a terapia alimentar, ela vai conseguir aproximar novos alimentos dessa criança num contexto diferente. Né, tirando esses registros, geralmente de alimentações muito conturbadas, de momento muito difícil para a família, e a criança ela passa a aceitar novos alimentos. Agora, se a criança tem uma seletividade severa, é muito importante buscar um profissional para avaliar quais são as questões de saúde que podem estar impactando aí nessa recusa alimentar dessa criança. Então, ela deve ser olhada de forma global, né? Se essa criança não tem uma dificuldade motora, então ela deve procurar um fonoaudiólogo. Se essa criança tem uma dificuldade de sensorial, que aí ela deve procurar uma terapeuta ocupacional que trabalha questões de transtorno de processamento sensorial. Carências nutricionais, buscar um nutricionista, avaliar, né, o que está faltando aí para essa criança, para ela poder melhorar aí as suas questões nutricionais. Um gastropediatra, um pediatra, fazer aí uma investigação para entender aonde, né, quais são as questões de saúde dessa criança que está interferindo no processo alimentar. Isso é muito importante. Se você conhece algum profissional que trabalha, né, com esse olhar, é o profissional que você tem que encaminhar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, ainda vou trazer mais conteúdos dentro desse tema, a gente sabe que é bem
procurado, mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!